Olá, meu nome é Bianca e hoje vamos falar um pouco sobre a teoria do habitat e como que o habitat ele vai influenciar na composição de espécies. Bom, quando pensamos em biodiversidade, a teoria do Habitat Template, desenvolvida por software, é uma importante linha que explica as diferenças que a gente observa quanto ao padrão de distribuição das espécies, tanto em termos espaciais como em termos temporais. A teoria do habitat também está relacionada aos gradientes ambientais que a gente observa no ambiente físico. Bom, e se você quiser continuar aprendendo um pouco mais sobre a teoria do habitat e como que ela vai influenciar na composição de espécies, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, e agora vamos entender na prática, um pouco na prática, como que o habitat ele vai selecionar os taxons no bioma cerrado. Bom, e a pergunta que vai nos guiar é: como os gradientes ambientais eles atuam sobre a composição de espécies no bioma cerrado? E para que a gente entenda um pouco melhor como os gradientes eles vão influenciar, é preciso que a gente conheça um pouco melhor o bioma que a gente vai trabalhar. Bom, o bioma cerrado ele é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando aproximadamente quase 1,8 milhões de quilômetros quadrados. Ele compreende uma ampla variedade de tipos de savana, que dominam a região centro-oeste do Brasil. E sua flora é muito rica, tem de 6.671 taxons nativos, que são distribuídos em 170 famílias e 1.144 gêneros. 44% da flora do bioma cerrado é endêmica. Nesse sentido, o cerrado ele é uma das maiores biodiversidades do mundo. E aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar o bioma cerrado. E para responder a nossa pergunta, vamos nos basear em algumas publicações científicas. Esse primeiro artigo ele foi publicado na Biota Neotrópica e ele buscou avaliar os efeitos da fragmentação do habitat na persistência de espécies de mamíferos de médio e de grande porte no Cerrado brasileiro do estado de Goiás. Bom, e os autores eles plotaram uma PCA, na qual é possível observar que as modificações das variáveis, tanto espacialmente quanto temporalmente, elas apontaram mudanças significativas na estrutura da paisagem de 1985 até 2014. E a gente observa também que o tamanho médio do fragmento de habitat ele foi gradualmente reduzido. Bom, e os elementos dessa PCA eles foram avaliados através de uma permanova, que é um teste multivariado. E ao todo, os autores demoraram em cerca de 29 anos. É claro que esses 29 anos para a coleta dos dados, houve intervalo de tempo. Bom, e essa box plot, ela foi montada para que as variáveis da paisagem elas fossem analisadas com base nos 14 fragmentos que foram utilizados do Sudeste Goiano, e cada uma dessas variáveis, os valores agregados de letras, eles foram distintos, eles diferem pelo teste de Dunn. E o que os autores eles concluíram? Eles concluíram que o modelo de regressão múltipla que foi utilizado para todas as espécies de mamíferos registrados, ele indicou que as características da paisagem elas afetam sim a riqueza de espécies. Esse segundo estudo ele foi publicado na Acta Limnologica Brasiliense e ele buscou avaliar a distribuição de Cladócera ao longo de um gradiente ambiental na zona de transição do ecótono Cerrado e Amazônia, e esse foi um estudo preliminar.
Bom, os autores eles realizaram essa pesquisa no ano de 2017. Ao todo foram amostrados 5 riachos pertencentes à bacia do Rio Alto Xingu. 3 desses riachos eles estão localizados em microbacias com um alto grau de conservação, composta principalmente por florestas primárias, e os outros 2 estão, estão em áreas com microbacias que são dominadas por terras agrícolas. Bom, vamos passar aqui para a RDA. Na RDA foram usadas como variáveis a cobertura do dócil, a profundidade média do canal e a largura. Bom, os círculos verdes são riachos cercados por remanescentes de florestas nativas, e já os círculos pretos, eles são riachos cercados por terras agrícolas. Bom, quando a gente associa o sítio 3 e o sítio 4, eles tiveram uma maior relação com a cobertura do dócil, e já o sítio 5 ele está mais associado à profundidade. Bom, e a gente percebe que as mudanças no uso da terra frequente, elas causam mudanças nas condições ambientais dentro dos riachos, ou seja, vai fazer com que altere a qualidade da água, aumentando assim a temperatura e diminuindo o oxigênio dissolvido. Ou seja, essas são condições extremamente importantes para a biota aquática. E os autores desse trabalho, eles concluíram que os riachos cladóceras, as comunidades de riachos cladóceras, elas podem sim ser afetadas pelas mudanças no uso da terra. Esse próximo trabalho ele foi publicado na Revista Brasileira de Biologia, e ele buscou avaliar a fauna edática em um gradiente de vegetação no Parque Nacional das 7 Cidades. E eu destaquei esse erro padrão médio do número de indivíduos. Nesse erro padrão, a gente consegue observar uma grande heterogeneidade ambiental, o que evidencia assim um efeito de sazonalidade, e que na estação chuvosa, esse erro padrão em todos os sistemas que a gente consegue observar, ele mostrou-se mais próximo, variando de 22% a 26%. Já na estação seca, ele houve um aumento, que em Cerradão e Campo Graminoide representam 40% a 38% da média respectiva, e acima dos grupos, quando a gente compara Cerradão e floresta estacional semidesidual. E que representa valores que destacam a variável de 27% a 32%, e mostra que certos grupos de invertebrados eles foram sim encontrados em apenas algumas armadilhas. E agora, passando para a PCA, a gente consegue observar que nessa PCA que os grupos saprófagos e predadores em todas as áreas, além de outros grupos que não estavam intimamente associados a uma determinada área. E que o período seco, a gente consegue observar na PCA que ele mostrou uma maior proximidade com as unidades SSF e CRD, que estavam relacionadas à Blactódia e à Diptera e à Psicoptera. E já o GRF e o CSS, eles foram mais distantes dos anteriores. Entre eles, o GRF ele foi relacionado ao grupo Isóptera,
e o CSS aos grupos Acari, Colembola e Timneloptera e Arthroptera, e não foram associados a nenhuma fitofisionomia. E o que a gente conclui desse trabalho? Que a sazonalidade ela afetou a densidade e a riqueza média não alterando a diversidade total da fauna dos diferentes sistemas que foram abordados no erro padrão. Este trabalho foi publicado na Biotrópica e ele buscou avaliar a abundância e distribuição de gramíneas nativas exóticas em uma reserva biológica do Cerrado. Bom, o método usado pelos autores foi o método de pontos. Um total de 260 pontos foram amostrados e 52 espécies foram registradas. 4 espécies mais frequentes foram encontradas, 2 nativas e 2 espécies exóticas africanas. A gente observa que a maior estratégia ocorreu com o B. decumbens, que ele teve o maior número médio de contatos por ponto. E que os resultados eles também relevaram os padrões fitossociológicos semelhantes entre essas duas espécies. Bom, e essa imagem aqui, essa figura, ela é uma representação esquemática das duas densidades das gramíneas dominantes, amostradas nesse artigo. Bom, e respondendo a nossa pergunta, que é como os gradientes ambientais eles atuam sobre a composição de espécies no bioma cerrado, a gente conclui que os gradientes eles influenciam a dinâmica e a composição de distribuição de espécies e suas relações ecológicas. Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender ao máximo e até a próxima.